Boa noite, pessoal e amigos da Uniso Virtual. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente aí se adaptando, né? A essa questão da quarentena, desse distanciamento social tão importante nesse momento para que a gente possa preservar vidas, para que a gente possa preservar a saúde do próximo, dos nossos familiares e assim por diante. E hoje a nossa aula é sobre gestão da crise, imagem e reputação. A gente teve a oportunidade na última sexta-feira de atuar já e estar preocupado, né? Então foi na sexta-feira do último dia 13, lembrando que hoje é dia 20 de março de 2020. Na última sexta-feira, por uma questão de cautela, né? E aí a gente começa a verificar já algumas vertentes de pessoas um pouco mais experientes, enfim. A professora Mércia Galabruns, coordenadora do curso, me ligou falando: Fábio, tome algumas medidas de prevenção durante a aula de hoje. Se tiver que dispensar os alunos mais cedo, faça isso, por conta da questão do Covid-19. E aí a gente acabou optando por fazer uma aula ao ar livre, sem alguns equipamentos aí que a gente ia utilizar de uma aula né? Mas o debate, o cerne do debate foi exatamente esse sobre o quanto a Universidade de Sorocaba, o quanto o município de Sorocaba, o quanto os municípios da região, aqui da macro região, teriam que começar a iniciar com algumas atitudes um pouco mais enérgicas, que poderiam soar como exagero, mas a questão é exagerar agora, né, para não ter um grande arrependimento no futuro. E a aula de hoje a gente vai falar então muito a ver com o tema que vem acontecendo, né? Não só em Sorocaba, mas como em toda a região, que João José Forne chama de prevenção, é o nome do jogo. Pode parecer meio grosseiro quando ele fala jogo, né? Isso dá a impressão que a gente está num ambiente de concorrência, que alguém tenha que vencer, enfim. Mas é uma batalha, né? Hoje, todos nós aqui do Brasil e do território terrestre, né? Da Terra, estamos numa luta, né? Contra um vírus. E é um vírus novo, então as pessoas também tendem a estudar e a buscar informações. Até a própria academia da área da medicina tenta entender, né? Essa multiplicação rápida, enfim. É que desenvolver vacina seria tempos e tempos de estudo. Tem alguns países que estão falando nisso, mas eu não sei se daria tempo ainda de chegar já e amenizar tudo isso que vem acontecendo. Então, prevenção sempre, sempre vai prevalecer nesse ambiente das marcas, nesse ambiente organizacional e nesse ambiente que tiver um profissional de relações públicas, ele precisa de maneira muito clara, de maneira muito nítida e sincera, colocar os seus pares, levar a alta a gestão da organização, que prevenção é algo extremamente importante, tá? Então é como se fosse um ato de você usar o cinto de segurança no seu carro, como se fosse, então essa questão de como se fosse você usar o cinto de segurança no seu carro, como se fosse você usar repelente para se proteger em algum ambiente mais vulnerável
ou no próprio dia a dia, ou por conta de uma proliferação da dengue. Então são todas essas situações que fazem com que a gente tenha uma certa cautela. E o exemplo que eu gosto de trabalhar é que se você vai para a praia, você sabe que vai ficar muito tempo exposto ao sol, então com certeza, você vai ser adepto e utilizar como prevenção o protetor solar, porque você sabe que se você não usar, isso vai te fazer muito mal. Para João José Forne, tudo começa na prevenção. A prevenção e o treinamento para situações de crises devem integrar os planos de contingência das corporações. O objetivo é assumir o controle da situação para minimizar o potencial dano causado. Então, retomando aí o exemplo, né? Se eu sei que eu vou ficar exposto ou que eu já tenho algum problema de pele, eu faço o uso do protetor solar para minimizar, né, qualquer dano, que é a palavra utilizada pelo João José Forne, é dano, né, ou potencial dano à minha pele. Então eu uso como prevenção esse tipo de situação. O que eu já vivi e tem acontecido muito nos últimos anos no Brasil, quando a gente traz para a área governamental, é o contingenciamento do orçamento por, por causa de uma prevenção de uma futura crise financeira. Então, percebe-se que nos 3 ou 4 primeiros meses do ano, o município, o estado ou o Brasil não arrecadou o que deveria arrecadar, então a gente tem um número grande de devedores. Isso significa que o brasileiro, ou o sorocabano, ou as pessoas que vivem no estado de São Paulo, não estão de bem com suas finanças, deixam de pagar o estado, o município, seus impostos, cai a arrecadação do município e o município já faz o contingenciamento de 10, 15% de cada pasta. Então ele já avisa cada pasta, cada secretaria, que ela deverá utilizar menos de 15% do previsto para aquele ano. Isso também acontece com a gente da comunicação, viu, pessoal? Numa questão agora de coronavírus, se a gente tivesse um budget na nossa empresa para gastar com comunicação, pode ter certeza que vai ser contingenciado isso, campanhas são suspensas, investimentos nesse momento são deixados de lado, né? Por conta de algumas incertezas que podem ser vividas nos próximos meses aqui por nossa população. O pessoal aí da sala que trabalha em agência de comunicação já deve estar sentindo um ritmo de investimento menor. Isso não significa que o trabalho parou, porque as agências de comunicação devem estar trabalhando muito por conta do corona, mas novos clientes têm deixado de entrar. Então, vamos dizer que fizéssemos um comparativo deste mês de março com o mês de março do ano passado, vamos dizer que na sua agência entraram 3 novos clientes. Provavelmente, neste mês de março, não teremos esse mesmo êxito do que o mesmo mês do ano passado por conta do coronavírus. Sem dizer a insegurança, né, que vive-se comércios, empresários, pequenas empresas, né, essas organizações que trabalham com empreendedorismo, microempresários, né, enfim. Então, isso a gente tem uma cautela muito grande nesse momento em cima dessas situações. Bom, depois João José Forne ele monta um processo de uma intersecção de círculos que ele chama de processo interligado da gestão de crises. E aí é bacana que ele começa a dar uma dimensão um pouco mais tangível para que a gente possa trabalhar com isso,
que ele divide em 3 áreas a crise: a gestão da crise, a gestão da comunicação de crise e a gestão de risco. O que ele entende como gestão de risco? Compreende prevenção, auditoria de crise, planos de crises, treinamentos ou simulações de crise. Pode parecer estranho, mas é extremamente importante que a gente possa aplicar uma auditoria de crise nos nossos negócios, na empresa que estamos inseridos e assim por diante. Ele também divide na gestão da comunicação de crise, que perpassa todas as fases, parte integrante do processo de gestão, até porque a comunicação representa a resposta da organização à opinião pública frente ao evento negativo. O que ele quis dizer com isso? Que desde a gestão de risco até a gestão de crise se faz importante a presença da comunicação, principalmente no cerne da questão da comunicação do professor Ciro Couto, que é tornar comum, né, que é a comunhão, que é você fazer com que as coisas fluam, que as pessoas estejam de fato informadas, né? Acho que a informação neste momento que a gente vive de Covid-19 é extremamente importante para tranquilizar e também pôr um pouquinho de pânico, porque senão as pessoas acham que pode fazer o que querem, enfim, então tem que ter essa cautela nesse momento. E a própria gestão da crise, né, que compreende a resposta rápida, a reação da organização e o apoio aos atingidos pela crise, além das ações de reparo após contornado o problema, a fase de recuperação ou pós-crise. Então, dentro já da gestão de crise, você vai ter que pensar em vacinas imediatas, em uma administração do momento de crise e no pós-crise. Então, seriam 3 etapas só dentro aí da gestão da crise mesmo de fato. Importante destacar a relevância do papel, né? Importantíssimo o papel da comunicação, mas do gabinete gestor da crise, da Câmara Gerenciadora de Crises, que reúnem profissionais de diversas áreas para que você tenha todas as informações ou para que você tenha na verdade, um time pensante de como agir e conduzir as ações da organização nesse momento tão delicado. E me parece que quando você quer ser assertivo, as decisões em colegiados, ela tende a ter um grau de assertividade maior do que as decisões tomadas simplesmente de maneira sozinha e assim por diante. E aqui, galera, isso assim é meio que para a vida, mas para a vida profissional, né? Então, trazendo a vida pessoal de vocês, quando vocês vão lá e perguntam a opinião do pai, da avó, do namorado, né? Se encaram um novo desafio profissional ou não, enfim, é importante, né? Que vai te ajudar nessa decisão. Mas sempre quando vocês forem tomar alguma decisão, mesmo num ambiente que não é de crise, é interessante que vocês apresentem a ideia para um colega da própria organização que vocês estão inseridos, para que aquilo seja lapidado, né? Então, que você faça aí da pedra bruta uma pedra muito bem polida para que você chegue próximo da perfeição e da efetividade, conforme a gente tem aí estudado em outras disciplinas. Quando a crise chega, costuma-se questionar se o fato negativo poderia ter sido evitado.
Na maioria dos casos, sim. Então é por isso que na última sexta-feira lá, eu, a Mércia, a Ana, algumas pessoas da área da comunicação e de gestão administrativa estávamos desesperados, porque quanto mais a gente demora para tomar ações, quanto mais demora para tomar atitudes, por mais radicais que pareçam ser naquele momento, ela pode evitar o fato negativo. Na crise ou na gestão de risco, na verdade, antes de chegar à crise, é aquele velho ditado, né? É melhor você pecar por excesso do que se arrepender depois daquilo que você não fez. Então, façam aí nesse momento para evitar outros transtornos. Na maioria dos casos, sim. Se a organização tivesse sistemas de alerta, sinais ou alarmes, provavelmente teria evitado que chegasse nessa crise.